Muito bom dia. Vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos nesse momento. Esse é o início de um culto, o início de um momento que você tem um pequeno tempo da sua semana para prestar culto ao seu Senhor. A única coisa que eu te peço nesse momento é: não espere nada em troca. Tente se concentrar em homenagear o nome do Senhor Jesus Cristo, em cultuar o nome do Senhor Jesus Cristo, independentemente da qualidade do som, do nível de musicalidade desse louvor. Preste atenção no seu Senhor, preste atenção naquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Concentre-se em colocar diante de Deus a sua vida, e nem que essa semana você tenha passado por situações mais dramáticas, menos dramáticas, isso não importa agora. O que importa é que colocamos nesse momento, nesse precioso momento, o nosso Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Coloque o seu coração diante dele, coloque os seus anseios diante dele, mas não esqueça de adorá-lo em primeiro lugar. Não se esqueça de exaltá-lo em primeiro lugar. Não existe nada mais importante nesse momento do que prestarmos um culto verdadeiro perante ao Senhor. Esqueça do barulho lá de fora, esqueça o seu celular, esqueça tudo. Entre em comunhão com Ele nesse momento, se é que você teve durante a semana um momento de comunhão. E durante essa 1h30 de culto a Ele, coloque diante dEle a preciosidade do seu amor por nós. Vamos orar. Pai querido e amado, estamos aqui, Senhor, como um corpo. Estamos aqui, Pai, diante de Ti para Te oferecer o nosso melhor culto, as nossas melhores palavras. Estamos aqui, Senhor, para esquecermos dos nossos próprios problemas pessoais, meu Deus, e declarar, Senhor, que Você é o único que merece toda a honra, todo o louvor neste lugar. Independentemente, Pai, se os nossos problemas foram ou não resolvidos, o que importa, Pai, é que nós estamos andando lado a lado contigo. O que importa é que queremos nos aproximar diante de Ti, Senhor. O que nos importa, Pai, é que vamos separar esse momento, Senhor, para Te honrar com os nossos corações, com as nossas palavras, com o nosso tempo, com aquilo que nós temos de mais precioso, Senhor, que é a nossa vida. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Muito obrigado, Senhor, porque nós viemos até aqui, Senhor, em liberdade. Nós viemos até aqui, Senhor, com alegria, com nossas famílias. Nós viemos até aqui, Senhor, Te oferecer aquilo que Tu és digno de receber, Senhor. Obrigado pela cruz, Pai.
Obrigado, Jesus, pela tua vida por nós, Pai, pela tua morte, Senhor, e pela sua ressurreição. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. É porque você nos salvou, Senhor. Você nos resgatou das trevas, ó Pai. E todos os dias nós precisamos nos lembrar, Senhor, que a cruz foi suficiente, Pai, para as nossas vidas. É simples, Pai, é muito simples. É a busca pela cruz, é a busca por Ti, Senhor. Recebe as nossas vidas nesse momento, Senhor. Recebe, Senhor, aquilo que nós temos para Te oferecer. Nos perdoa pelos nossos pecados. Todos nós somos falhos, ó Pai. Não há um sequer aqui na terra justo, Senhor. Nós somos pecadores, ó Pai, mas nós buscamos a Ti. Elevamos os nossos corações nesse momento e Te dizemos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Recebe esse culto nesse momento, no nome precioso de Jesus. Amém, amém. Oh Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado para Ti, Senhor, obrigado, Senhor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força ao Rei eterno, ao Rei eterno e imortal. Sim, nós Te adoramos, Espírito Santo. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Aleluia. Consagramos todo nosso ser a Ti. Oh, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome. Seguimos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser. Aleluia. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Te adoramos, Jesus.
todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. São tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim, meu Jesus, meu Jesus. Outro igual não há, todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Ao som de teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim, pra mim. Aclame, aclame ao Senhor toda a terra e cantei majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei.
incomparáveis, tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Pra mim. Aleluia. Santo. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais. Sim, Senhor. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção,
lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Oh, lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Uma vez que eu coloquei meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Sim, Jesus, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais se satisfaz. Oh, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti, nada mais. Nada mais, nada além de ti. Só quero Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Sim, Espírito Santo. Lamento leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti,
nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais. Oh, nos enche da tua presença, Senhor. Temos fome e sede de ti. Temos fome da tua presença, Pai. Nada mais. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Nós honramos a tua glória nessa manhã, Senhor. Nós honramos a tua presença que é viva. Nós honramos a tua glória, a tua presença. Nós nos humilhamos na tua presença, Pai. Nos lamentamos pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas limitações, Senhor. Olha para nós com um olhar de misericórdia e amor. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Nada além de ti. Santo, santo. Só quero a ti. Nada mais. Santo, santo, santo. Nada mais. Santo, santo, santo. Nada além de Santo, ti. santo, santo, santo. Só queremos a ti, Pai. O único motivo pelo qual estamos aqui. Não há nenhum outro motivo, Senhor. Não existe uma razão pela qual, Senhor, tenhamos saído das nossas casas. Se não fosse para declarar nesse momento, Senhor, que só queremos a Ti. Nós buscamos a Ti. Nós procuramos a Ti. Nós aprendemos de Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, a Te conhecer mais. Nos ensina, Senhor, a ter humildade de coração e reconhecermos que nós não somos nada sem Ti. Nos ensina, Senhor, a declarar a suficiência, Senhor, em Ti, Senhor. Que os nossos corações estejam voltados a Ti. Que isso não seja, Senhor, uma faísca do Teu fogo, Senhor, mas uma continuidade das nossas vidas. Nós declaramos que nada mais nos importa do que a Ti, Senhor, antes. Nós declaramos que nada mais nos importa durante esse culto. E nós declaramos que nada mais nos importa depois desse culto. A nossa vida, Senhor, tem que ser um relacionamento contigo, Senhor. E nós devemos demonstrar, Senhor, o nosso amor. Nós devemos demonstrar com as nossas atitudes, com as nossas falas, com tudo que temos, Senhor,
que nada mais nos importa senão a Ti. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso, gostoso, Senhor. Nós honramos o Seu nome nesse momento e Te agradecemos, ó Pai, porque tudo é para Ti, tudo veio de Ti e tudo volta para Ti, Senhor, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Obrigado, Pai, obrigado, 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 Pai. Obrigado, Jesus. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Amém, amém. Glória a Deus. Que momento gostoso. Como você está percebendo, não é o pastor Rui, amém? Estamos juntos. Sim. Pastor Rui hoje tirou um descanso. E essa é a cultura da nossa comunidade, amém? Não sei se vocês sabem, hoje dia 30 eles fazem aniversário de casamento. Nossa, Beto, você decorou? Não, eu vi o post da pastora Cris, tudo bem? E ela estava lá agradecendo, eu não sabia. E eles resolveram descansar. Essa é a cultura da nossa igreja. A cultura da nossa igreja é colocar em primeiro lugar ao Senhor, mas também valorizar a nossa família, amém? Valorizar os seus momentos, valorizar os momentos de descanso, valorizar o cuidado com os nossos filhos. Tomem isso como exemplo. Eles estão aqui todos os domingos. Uma do lado de fora, ele aqui do lado de dentro, mas eles também separam um tempo para cuidar da sua família. Cuide da sua família. Isso é muito importante. Independente de quem estiver pregando aqui na frente, independente de quem estiver à frente desse ministério, à frente dessa comunidade, independente, valorize a sua família. Bom, vamos aos recados. A primeira coisa, na verdade, é perguntar se existe algum visitante hoje. Tem algum visitante? Levanta a sua mão aí, por favor. Opa, deixa eu ver aqui. Ale! Não acredito, Ale! Tá aí, Ale! Glória a Deus, cara! Meu Deus, Ale ali! Sarinha! Deus abençoe, irmão da barba aqui. Como você chama? Roberto. Prazer, Roberto. Tudo bem? Também, Roberto. Mirelinha, Deus abençoe. Tem mais algum outro visitante que eu não vi? Ah, tem um monte ali. Peraí, como você chama? Isabela. Marluce. Tem mais algum? Aqui, do lado, você estava com vergonha, né? Porque só ele levantou a mão, né? Exatamente. É normal, viu? Acho que a maioria já passou por essa vergonha. Então fica tranquila. Qual é o seu nome? Carla. Sejam muito bem-vindos à nossa comunidade. Tem mais alguém que eu não vi? Não? Sejam muito bem-vindos, que o Senhor Jesus te receba e que você saiba que nós não somos perfeitos, mas nós tentamos carregar as cargas uns dos outros. Estamos aqui para isso. Se você está do lado de alguma pessoa que você trouxe, ou uma pessoa que você não conhece que é visitante, tira um tempinho para depois cumprimentá-la do culto e perguntar se ela precisa de alguma oração, precisa de alguma ajuda. Isso é importante dentro da nossa comunidade. Sejam muito bem-vindos, todos que estão aqui pela primeira vez. Bom, existem outros recados importantes. Rafa, tem uma água para mim? Tem aí para mim? Estou com a boca seca essa semana. Não tá fácil não. Obrigado, queridão. Há 2 sábados atrás, nós fizemos a reunião com os homens, estamos num plano de leitura. Quem participou da reunião e quem está no grupo de homens, está numa leitura de 1 Coríntios, né? Importante isso. E aí, nós vamos utilizar 15 dias para ler toda 1 Coríntios. É um propósito que a gente fez para estarmos juntos. E durante essa leitura, nós vamos ter algumas reuniões
Não reunião presencial, reuniões online, em que a gente vai poder discutir a palavra. Quanto tempo vai durar isso, Beto? Meia hora. Meia hora, uma vez por semana. Para que a gente possa compartilhar a palavra uns com os outros. Afinal, muitas vezes a gente só se encontra de domingo em domingo. E é importante que nós tenhamos essa interação entre nós, essa ligação entre nós. E você que é homem e não está no grupo, procure, por favor, o Beto, tudo bem? Tudo bem? Eu te incluo no grupo. E você, ainda que você não tenha começado a ler 1 Coríntios, a gente tem o plano de leitura, você pode ler um capítulo por dia, tranquilamente dá para ler juntos. Mas o mais importante, irmãos, mais importante de tudo, é a gente poder compartilhar a palavra um com os outros. É a gente estar juntos, amém? É isso que é mais importante. E você também lê, né? Se você não lê a palavra, aproveite para ler. Curso de membresia. Há muitas pessoas que deram os nomes para fazer o curso de membresia. E essa primeira turma, aliás, primeira não, acho que é a terceira turma, né? Acho que a terceira turma de membresia, de curso de membresia, vai começar na quarta, dia 10 de dezembro. Então, se você se inscreveu, Beto, eu quero fazer parte dessa comunidade, eu entendo que eu devo ser membro. Você vai começar com uma introdução que vai ser dia 10 de dezembro, das 20h30 às 21h30, e esse aviso, esse link vai ser postado no teu grupo, para o qual você mandou a mensagem que quer fazer parte dessa comunidade, amém? Essa comunidade também tem uma outra cultura, uma cultura de você querer fazer parte, amém? Ninguém te obriga a fazer parte, você quer. Se você quer, amém. A gente faz um curso, mas para você entender qual é a cultura. E não é só a cultura, amém? Na verdade, você vai ter a oportunidade de participar dessa comunidade. Você não vai receber as coisas prontas, você participa, amém? Participa como, Beto? Se, posso dar o recado ou não? Vai ter que votar no presbitério. Vai ter que votar quem vai ser seu presbítero, deu para entender? Vai ter que votar para quem vai ser o seu diácono. Mas Beto, não vão indicar e tá bom não. É você que tem que votar. É você que vai escolher. E se você faz parte da membresia, você vai participar de toda essa história. E essa comunidade vai se formando dessa forma. Então, se você quiser ser membro, pode fazer parte desse curso de membresia que vai começar dia 10 de dezembro. Cantata de Natal, dia 7 de dezembro, aqui mesmo, então não é no próximo? É o próximo, né? Nossa, eu já ia falar besteira, né? É o próximo, não é esse, hoje, né, óbvio. E o próximo vai ter uma cantata de Natal, que é, na verdade, um evento muito especial preparado para que a gente esteja juntos, louvando ao Senhor. Cara, me dá medo, cantata de Natal. A gente estava em janeiro, e a gente já está no Natal. Meu Deus do céu. Então, se você tiver alguma pessoa, às vezes, quero trazer minha mãe, meu pai, para ouvir uma palavra, ouvir um recado, um momento gostoso, traz aí. Essa pessoa é muito bem-vinda também aqui na comunidade. Bom, a gente mensalmente tem ações em determinados lugares mais carentes, que precisam de um apoio da própria comunidade. E nós vamos ter, daqui 2 semanas, lá no albergue do Canindé, dia 3 de dezembro, às 14 horas, mais uma ação nossa dentro daquele albergue. O albergue, basicamente, é um lugar... Vem para cá, vem. Ela vai dar um recado e eu já aproveito e explicar como é que funciona o albergue. Nós temos 2 ações sociais, meus irmãos. Primeira, são em comunidades mesmo, tudo bem? Lá dentro das comunidades, eu já tive parte. Alguém já foi numa comunidade aqui conosco? Levanta a mão, só para dar uma... Pergunto, você não sai mudado, sim ou não? Flavião? O Flavião é que tem aberto essas frentes para a gente lá. Quem tem interesse em também participar disso, isso também faz parte da cultura da nossa comunidade. A gente ter a nossa participação ali. Isso não é, meus irmãos, uma mera caridade, amém? Uma mera esmola. Não é isso.
a gente vai lá, a gente vai fazer o nosso papel de Cristo aqui na terra. Quem tem estado à frente? O Flávio, levanta a mão, Flavião, nas comunidades, e o Flávio e a Fê, me perdoe, e o Branco, cadê o Branco? E a Vanessa no albergue do Canindé. Nós temos agora no final do ano a gente vai fazer uma ação diferente desses lugares. Mano, você pode dar esse recado? Bom dia, paz, tudo bom? Nessas ações, a gente está proporcionando a todas as crianças uma sacolinha. E a gente está distribuindo os convitinhos. No domingo passado, a gente distribuiu o do albergue, que será para atender a Casa das Mulheres com crianças. E agora, hoje, a gente vai distribuir para entregar das comunidades. No albergue, a gente entregou 36 sacolinhas, só que essa semana já entraram mais 8 crianças. Então, eu tenho mais 7 sacolinhas aqui, se alguém tiver interessado, pode, me procurar. Na comunidade, são 96 crianças. Começa hoje da comunidade para entregar sacolinhas até o dia 14 de dezembro, que a ação vai ser no dia 23. E no albergue, entregar até o próximo domingo, que a nossa ação vai ser no dia 13. Então, para o albergue, pode procurar a mim e o Eduardo. São só mais 7 sacolinhas que ficaram restando. E para comunidades, 96, procurar a Fernanda e o Flávio. Vai ser uma bênção, gente. Oi? Do albergue é às 14 horas, a partir das 14 horas. E da comunidade tem às 10 da manhã, tá bom? Da comunidade é dia 23 de dezembro. Isso, a partir das 10. Amém? Deus nos abençoe. Obrigado, queridos. Pode falar, Flavião. Mesmo quem não puder ir no dia 23, pode pegar a sacolinha para abençoar. Ah, boa. Mesmo que você não possa ir lá na comunidade, você pode abençoar uma criança com essa sacolinha. Irmãos, eu acho que talvez um dia o Flávio vai dar todo o testemunho daquele lugar, amém? Para vocês terem uma ideia, nós estávamos na última ação lá, foi legal pra caramba, gente, foi muito legal. Eu perguntei assim, eu estava com vontade de fazer xixi, né? Aí eu falei, onde eu posso fazer xixi? Tem alguma casa, alguma coisa, um banheiro? Eu falei assim, as pessoas aqui não têm banheiro em casa. Eu falei assim, espera um pouquinho, deixa eu entender uma coisa. Eles não têm banheiro? Não, eles não têm sequer banheiro na sua própria casa. Para você entender o nível. E há 2 quarteirões acima, condomínios luxuosos. Então, irmãos, se você puder um dia, faz essa visita. Não, inclusive no albergue do Canindé também, que muitos outros irmãos já chegaram lá e também tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Isso vai ter a ver com a palavra de hoje, amém? Glória a Deus. Bom, vamos para os dízimos e as nossas ofertas. Irmãos, fique super à vontade. Nós aqui vamos ter um momento em que nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E esse momento é um momento de extrema liberalidade sua. Se você tiver isso no seu coração, se você entende que você pode ajudar-nos nos nossos custos, esse é o momento. Se você quiser fazer isso, só mandar um Pix aqui. O Pix é muito fácil. A chave do Pix é pix@basecomunidadecristã, tudo bem? pix@basecomunidadecristã.com. E você pode contribuir com seus dízimos e as ofertas. Coloque-se de pé nesse momento, vamos louvar o Senhor antes que a gente comece a nossa palavra. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que
ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Vem, Beto. Ainda que a figueira, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso. Obrigado porque a gente pode te louvar. Obrigado porque a gente pode te entregar, Senhor, muitas vezes alguma parte daquilo que nós temos. Obrigado por participarmos do seu reino. Obrigado por termos um lugar tão gostoso para congregarmos, Pai. Obrigado por um lugar que nos acolhe. Obrigado por pessoas que têm um coração em Ti. Especificamente, Senhor, nesse momento eu oro, Pai, para que você abençoe os seus filhos e filhas. Abençoe, Senhor, nas suas profissões, nos seus trabalhos. Abençoa, Senhor, para que o nosso pão de cada dia não nos falte, Pai. Ao contrário, Pai, para que ele sobre, para que possamos, ó Pai, não enriquecermos, ó Deus, mas dividirmos uns com os outros. É muito comum, Jesus, você sabe disso, nós estarmos muito bem ou muito mal. Quando estamos bem, Senhor, nós repartimos, ó Pai. E quando estamos mal financeiramente, Senhor, alguém reparte conosco. É isso, Pai, que te pedimos, em nome de Jesus, Pai. E cuida dessa palavra nesse momento, Senhor. Que nesse momento, nenhuma justificativa, Senhor, humana, seja trazida por essa palavra, Senhor. Nenhum argumento, Senhor, motivacional, Senhor. Nenhum argumento humano, mas só a Tua palavra seja pregada nesse momento. Pura e simplesmente a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode se sentar, glória a Deus. Vamos à nossa palavra. Durante a semana, a gente compartilhou o texto que seria tratado hoje. E o texto base está em Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 35. Se você leu, amém. Se você não leu, abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 14. É bastante importante que você leia agora, se você puder. Se você puder. Porque tudo tem que fazer um sentido nessa pregação. E o sentido vai começar pela palavra de Deus. Amém? Vamos lá? Posso? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem algum dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei,
primeiro não se assenta e pensa, se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nossa, que silêncio. Irmãos, cada dia que eu leio a Bíblia, eu me aprofundo na palavra, eu leio ela assim como ela é, mais eu me apaixono por ela, amém? Mais eu vejo a beleza do simples falar de Jesus. E aqui, nos evangelhos, isso se torna ainda mais relevante. Por quê? Porque, na verdade, os 4 evangelhos relatam de formas diferentes, conforme os seus próprios autores, um jeito diferente de falar de Jesus. E o que tem mais me chamado a atenção hoje, é olhar as passagens da palavra do Senhor em que Jesus estava aqui na terra e interagia com as pessoas. Por que isso? Por um motivo muito simples. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele estabeleceu e mudou valores das pessoas. Ele entrou numa sociedade podre, absolutamente podre, e interagia com as pessoas e mostrava para as pessoas qual era o valor do evangelho, qual era o caminho que elas tinham que percorrer, qual era a natureza dele. Irmãos, com todo respeito a todos os outros evangelhos, mas quando eu vejo Jesus falando, essa é uma oportunidade da gente falar assim, meu Deus, era ele próprio falando com as pessoas aqui na terra. E aí você lê essas passagens e você fala assim, meu Deus, quanto amor, quanta compaixão, quantos ensinamentos. Mas tem um porém, você precisa ler essas passagens com a lente de quem estava vivendo ali. Não dá para você ler uma passagem e transportar para hoje, amém? Pelo menos não puramente. Você precisa entender o que Jesus quis dizer ali. E aí começa a pregação de hoje. Eu vou fazer uma pergunta indiscreta. E que talvez no final da palavra eu faça de novo. Por que você está aqui? Por que você saiu de casa? Por que você resolveu acreditar em Jesus? O que tem te motivado a fazer alguma coisa por Cristo? Ou até acreditar em Cristo? O que realmente tem valor na sua vida? Essa palavra, daqui a pouco, vai fazer um pouco mais de sentido. Mas você já parou para pensar? Por que você vive? Por que você está vivendo? Ou você está seguindo todo mundo? Meu marido vai para a igreja, eu vou com ele. Meu pai falou para mim um dia que Jesus é bom, eu vou também. Por quê? Vale a pena tudo isso? Vale mesmo a pena? Cuidado com a sua resposta, tudo bem? Sabe por quê? Porque uma expectativa pode sim, muito bem ser frustrada. Se um dia geraram em você uma expectativa errada de Cristo, você ou já se frustrou ou você vai se frustrar em algum momento. Em alguma hora você vai falar, meu Deus, aquilo que me falaram ali não é exatamente o que eu estou vivendo. Tem alguma coisa errada. Ou sou eu culpado, ou é Jesus. Adivinha? Ou é culpado aquele que me apresentou um evangelho que não era o verdadeiro evangelho. E já vou adiantar, irmãos. A pregação de hoje não é fácil, amém? Não é fácil para mim. Não é fácil. Talvez seja a segunda e última minha, tudo bem? Amém. Tudo bem, se vocês não me virem nunca mais aqui, vocês já sabem o que aconteceu. Mas eu vou falar, não tem jeito. Ela também mexe comigo, tá?
não é só com vocês não. Desculpa dizer. Ela mexeu primeiro comigo quando eu fui preparar. E eu estou no mesmo barco de vocês. A mesma coisa. Jesus, nessa passagem que vocês acabaram de ler, era seguido por uma grande multidão. Está escrito na palavra, o versículo 25 começa assim. Quem é essa multidão? E aqui vem um ponto importante. Jesus não falava somente para seus discípulos, deu para entender? Muitas vezes ele falava para autoridades na época, muitas vezes ele falava para a multidão. Esse é o caso da multidão. A palavra diz isso. Jesus chega, se volta para a multidão. Quem é essa multidão? Tudo e nada ao mesmo tempo. Multidão não é ninguém. Multidão não tem cara. Multidão não tem forma. Multidão é multidão. Multidão, dentro de uma multidão, as pessoas que seguiam Jesus podiam entrar e sair e nunca serem mudadas. Quem é multidão? Nada. Uma massa cinzenta, sem forma. Ela em si, meus irmãos, permite com que você participe dela e nunca seja incomodado e nem incomode ninguém. Essa é a multidão. Ah, mas aquela pessoa arrasta multidões. Arrasta nada. Sabe por quê? Porque a multidão, ela é interessada naquilo que a chama mais atenção. O que chama mais atenção? Ela segue. Ah, mas você viu aquele evento gigantesco? A multidão vai. Até o momento que não agrada mais ela. Não agradou mais, tem uma maior ainda, algo que chame mais atenção, eu vou lá agora eu vou para lá. E essa multidão, ela vai passeando a depender daquilo que chama mais atenção. Ah, Beto, é algo que tem mais valor? Não tem muitas vezes nenhum valor. É aquilo que chama mais a atenção, deu para entender? A mesma multidão que segue uma pessoa por um motivo, no dia seguinte afasta, chuta essa pessoa porque tem outra coisa dando mais atenção para ela. Era essa multidão que estava diante de Jesus. E naturalmente, irmãos, Jesus atraía a multidão. Por quê? Por vários motivos. Pela própria palavra, até chegarmos em Lucas, por exemplo, Jesus realizou diversos milagres, maravilhas. Então o que Jesus fazia? Maravilha, milagre, cura. Nossa, vamos seguir esse cara. Olha que maravilha que ele está fazendo. Jesus, até chegar nessa passagem de Lucas 14, se colocava contra uma própria cultura daquela época. Então, olha o posicionamento de Jesus como era lindo. Olha, presta atenção. Jesus se voltava contra os fariseus, saduceus, publicanos, vamos botar todo mundo no mesmo lugar? Religiosos da época. E Jesus falava assim: vocês são hipócritas, vocês não valem nada. O que a multidão fazia? Nossa, era isso que eu sempre pensei. É isso mesmo. Eu queria exatamente um cara que falasse isso, que eu não tinha nem coragem. Eles atam fardos sobre as nossas costas, até hoje, eu não aguento mais. Era isso, Jesus, era esse cara, desse cara que eu precisava. E a multidão seguia. Opa, fala mais, Jesus. Aí Jesus se voltava contra as autoridades do Império Romano, inclusive com relação a Herodes, na época, maior autoridade naquela época. E aí, ele falava assim: nós temos uma cultura diferente, ninguém vai se ajoelhar para você. O que a multidão fazia? Yes, é isso, Jesus. Nós também pensamos assim. Nós queremos isso que o Senhor está falando aí, vamos te seguir. E todo mundo vai seguindo Jesus por onde ele passa, esperando o quê? O próximo milagre. A próxima palavra dele que chamasse mais a atenção. Qual que é a próxima, Jesus? E aí eles chegaram nesse momento. Nesse momento, Jesus olha para a multidão e perde uma grande chance, meus irmãos. Que chance, professor? Se fosse hoje? Professor, né? Falei professor.
É que eu sou professor, eu fico falando isso, mas enfim. Beto, tudo bem? Eu sempre confundo, mas tudo bem. Beleza. Corta depois, tá, Vitinho? Corta depois, fala, que chance? Corta, depois você volta. Vamos lá. O que Jesus poderia ter feito naquela hora? Uma multidão. Pessoal, tá passando a maquininha agora. Dê sua melhor oferta. Nós precisamos da sua oferta para a continuidade do ministério. Olha que chance, perdeu Jesus. Fosse hoje? Fosse hoje, sabe o que Jesus falaria? Pessoal, vocês gostaram do que vocês viram? Amanhã eu vou fazer uma live às 19h59. Gratuita, mas depois da live começaremos uma mentoria. R$ 1,99 por dia. Tire o cafezinho do dia e você me segue. E você vai ver como as bênçãos do Pai retidas vão ser liberadas. Terceira opção que Jesus poderia ter naquele momento. Todos agora, yes, 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 yes. Somos vencedores. Pior. Jesus poderia naquele momento falar assim, meus amados irmãos, seja quem você é. Eu vim aqui para que vocês tenham conforto. Basta você me seguir e ser quem você é, que tudo, o universo te devolve tudo aquilo que você oferece. Eu garanto para vocês, ia dobrar essa multidão. Foi isso que ele fez? Por quê? Porque ele sabia exatamente qual é o reino de Deus. E ele vira para aquela multidão que não tem forma, vazia, e fala assim, se você não poderá ser meu discípulo. Por 3 vezes, versículos 26, 27 e 33. Se não poderá ser meu discípulo. Se você não tiver um tipo de amor, você não pode ser meu discípulo. Se você não tiver um tipo de sofrimento, não pode ser meu discípulo. E por fim, se você não tiver um tipo de renúncia, não pode ser o meu discípulo. Jesus tem a máxima consciência de que aquela multidão não era o alvo dele. Deu para entender? O alvo dele não era arrastar multidões, meus irmãos. Não era. Isso acontecia naturalmente, já expliquei por quê. E acontece com qualquer um, viu? Desculpa dizer. Qualquer um que consiga fazer um malabarismo mais diferentão, consegue arrastar uma multidão. Hoje em dia, pior ainda. Mas ele apresentou 3 condições para quem quer ser realmente discípulo dele. Um amor, um sofrimento e uma renúncia. Quais são elas? Primeiro, versículo 26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha que começo! O primeiro começo dele, meus irmãos. Então, tá todo mundo feliz aí? Tamo! Mas tem que amar a mim primeiro, hein? A mim! Gente, vamos entender pessoalmente aqui o que está acontecendo. Ele não está dizendo para você odiar sua família, viu? Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha, você tem que amar a mim mais do que a sua esposa, seu irmão, sua irmã, seus filhos. E a você mesmo. É isso que ele está dizendo. Percebam que ele está reestruturando o valor da vida. Estão percebendo isso? Ele está dizendo que não é por aí não. Primeiro me ama. Recoloca o valor correto. Gente, talvez não seja o seu caso. Mas existem casos, inclusive que nós vivemos aqui, na comunidade, em que aceitar e seguir, ser discípulo de Jesus, significa igual perder sua família. Quer um exemplo? Missionário egípcio que estava aqui no mês passado. Quem esteve aqui ouviu o testemunho dele? Eu vou resumir para vocês. Basicamente é o seguinte: ele e os pais, na verdade quem se converteu foi o pai dele no Egito, e hoje no Egito você tem uma identidade.
e na sua identidade tem a sua religião. Eu estou falando isso porque essa pregação não foi gravada, né? Não podia. Mas eu posso dizer o que aconteceu ali. E ele falando, era o pai dele, tudo bem? Ele é egípcio. E ele dizia o seguinte, meu pai tinha medo, ele era muçulmano, tinha no RG lá, muçulmano. E você nunca pode mudar o seu RG. Uma vez muçulmano, sempre muçulmano. Ah, mas eu ouvi dizer que tem cristão. Tem, poucos também tem no RG, cristão. Mas se um muçulmano tiver que entrar numa igreja, sabe como é que funciona? Não entra. Ele olha, as autoridades pedem um RG, olham e falam assim, não, você é muçulmano, você não pode entrar aqui. Aliás, tchau, morte. Morte. Você não pode ser cristão aqui. Você é muçulmano. Nessa realidade, seguir Jesus é perder sua família. Não sei se você sabe disso. Seguir Jesus e falar de Jesus significa perder os seus entes mais queridos. Por quê? Porque o que se ensina é, você é muçulmano e você vai morrer muçulmano. E eu não estou falando isso só do islamismo, estou trazendo o exemplo dele, o testemunho dele. Vou trazer um testemunho meu mesmo, se vocês quiserem. Minha mãe está aqui, pode me confirmar. Mamãezinha. Gente, minha mãe não perde uma pregação minha, tudo bem? É a pessoa mais... Quando ela informou que ela tinha aceitado Jesus, nós somos judeus de nascença, tudo bem? Minha mãe, por exemplo, é egípcia também, se você não sabe. Ela veio do Egito com 2 anos de idade, fugindo por ser judia, tudo bem? Ela e a família. E aí, imagina, família judia. E aí, a Vivian aceitou Jesus. Gente, parte da família nunca mais convidou para nada. E olha que judeu é estilo árabe, viu, Claudião? Tem festa para todo lado, tudo bem? Mas sabe o que aconteceu depois daquilo? Muitos sequer deram mais as caras. Não foi algo muito direto, mas foi algo velado, tipo, beleza. Mas a gente não quer mais você. Beleza. Isso que Jesus está falando. Essa é a realidade, amém? Talvez você não tenha essa realidade, mas Jesus está explicando que naquela época significaria isso. E mais, Jesus termina esse versículo dizendo, olha, não ame, você que não ama a mim mais do que a você mesmo, não pode ser meu discípulo. Ego, eu mesmo. Tem que amar a Jesus mais do que a si mesmo. Não é fácil o que eu estou falando agora, viu? Sabe por quê? Porque a nossa vida natural é tentar moldar a nossa vida cristã do jeito que para você está melhor. E escolher na prateleira qual é a igreja melhor para você. Qual é a que vai falar mais gostoso. Qual é aquela que vai te confrontar menos. Nossa, saí daqui com uma paz. Era isso mesmo. Mas aí você entrou numa outra igreja. Essa igreja não tem ar-condicionado, quente. Não vou mais. Check, tchau. Essa daqui, essa daqui não tem estacionamento. Sem estacionamento não dá, tem filho? Tchau. Ixi, o pastor falou uma coisa aquela hora lá, olhou para mim e apontou. Nem era para mim, tudo bem, mas apontou. Ele me acusou, não quero mais. O irmão não me cumprimentou. O irmãozinho não cumprimentou mais. Quero mais não, quero igreja não. Não me agradou. Que louvorzinho xoxo, hein, Emerson? Volto não mais não. É o exemplo, tudo bem? É um exemplo. Mesmo porque o Emerson... soube da palavra ontem e também colocou os louvores, enfim, tá tudo certo. Mas o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, quantas e quantas vezes você não olhou para si mesmo para escolher o que era melhor para você, e não o que Jesus quer para você? Eu estou dizendo que essa palavra é difícil, meus irmãos, porque isso vai contra o que você pensa, porque você quer conforto, você quer tranquilidade, quer tudo para si. Quer saber onde vai pregar a prosperidade para poder chegar lá e falar assim, eu quero esse daqui. Aí o outro pastor fala, eu quero esse daqui também. E você vai de lugar em lugar, buscando a um Cristo que nunca foi o verdadeiro. E você se frustra, porque você começa a enxergar que nada acontece. Óbvio, está olhando para si. E o que Jesus está dizendo não é para si mais, gente. É para mim. O que você quer? Por que você está aqui? Está valendo a pena mesmo?
Porque eu quero que você olhe para mim, viu? Muitas vezes você não está bem não, meu. Você está horrível, você entrou nessa igreja mal. E ainda assim você tem que falar, ainda que a figueira não floresça. E você sabe que amanhã o bicho vai pegar. Segunda-feira. E aí? Jesus está dizendo, vem para mim. Um amor. Eu vou repetir. Um amor maior do que tudo que você tem. É o amor a Jesus Cristo, amém? Essa é a primeira condição. Eu até acho, e aqui é elucubração da minha parte, tá? Da minha cabeça, não está na palavra, pelo amor de Deus. Se alguém pegar essa palavra, só essa parte, e colocar, de falar, não é. Mas sabe o que eu imagino? Que nesse momento, o pessoal fez assim, ó. É isso! É isso mesmo, é um amor! Não queremos Roma, não queremos os religiosos, queremos a ti! Ele falou, tá bom. Deixa eu continuar. Versículo 27. Não precisa ler, eu leio. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A cruz. Quando você pensa em cruz, de quem você lembra? Jesus, certo? Só que tem um problema, ele não tinha sido crucificado ainda. Ver essa palavra hoje talvez tenha mais sentido, mas naquela época, pensa comigo. Ele chegou para a multidão e falou, Jesus falou, galera, pessoal, irmão, sei lá, tome a sua cruz e me siga. E o pessoal falou assim, caramba, cruz? Porque ele nem tinha visto Jesus ser crucificado ainda. O que era cruz para aquela época? Cruz para aquela época era, segundo o historiador Cícero, o método mais cruel de morte, de penalização, de pena. Tudo bem? Tinha outras, um monte de outras. Estrangulamento, decapitação, tudo bem? Mas a cruz, naquela época, pensa naquela multidão ouvindo isso. Aquela cruz era um indicativo direto de sofrimento. Direto. Por quê? Porque existiam, basicamente, né? A cruz, vocês sabem como é que funciona. Basicamente, a pessoa era pregada só na parte de cima, né? Aquela madeira de cima. Pregada na mão, Beto? Não era na mão, tudo bem? Era no pulso. A mão rasgava, tudo bem? A mão não segurava o corpo, então rasgava, então era no pulso. E aí, você tinha que andar pelo caminho até o lugar onde você seria crucificado. Naquele caminho, você não podia andar com todas as roupas normalmente. Naquele caminho, você normalmente estava com poucas roupas, se não nu, pelado. E pior, às vezes as pessoas não aguentavam o sofrimento, morriam ali mesmo, tudo bem? E muitas vezes era comum mulheres aparecerem e darem anestésico, bebidas anestésicas, para que aquela pessoa não sentisse tanta dor quanto sentia naquele momento. Então, olha, tá fácil, né? A cruz era tão cruel, só para vocês entenderem, que eles encontraram grafites em Pompeia com xingamentos, porque a cruz virou um tipo de xingamento. Sabe o que era no grafite de Pompeia? Sabe o que estava escrito? Vá se crucificar. Era isso. Hoje a gente diria o quê? Vá se... Enfim, né? Lá naquela época era xingamento. Vá se crucificar. Imagina você no trânsito, né? Vá se crucificar. Era isso. Era exatamente isso. Tudo bem? Imagina o outro cara do carro, né? O quê? Mas era isso. Naquela época era isso. E por que isso? Veja, aquilo não era exclusividade de Roma, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, acho que é isso que vocês precisam entender. Que Roma usava os seus recursos para a crucificação, presta bastante atenção nisso, para dar um exemplo para a população. Quem vier contra mim vai acabar desse jeito. Quer vir? Quem me trair, Roma me trair, vai acabar desse jeito. Tanto é que ela escolhia locais de grande circulação e pregava um monte de cruz no meio, para todo mundo saber. Você que é crucificado, você rompeu com a cultura romana. E quem romper com a cultura romana, sofrerá e morrerá. Vocês querem também? Era essa cruz daquela época. Aí eu te pergunto, irmão, deixa eu te perguntar sinceramente. O que isso significa para nós hoje?
rompimento com a cultura atual e natural sofrimento. Sofrimento. Ah, Beto, então você está dizendo que eu tenho que servir todos os dias na igreja porque eu vou sofrer por Jesus? Está amarrado. Eu não estou dizendo que você tem que se matar por nenhuma outra coisa, senão por Jesus. E isso não significa serviço, isso não significa orar 15 mil horas, para você dizer, não significa jejuar 15 mil horas, isso significa que você, muitas vezes na sua vida, vai ter que sacrificar e sofrer por algum motivo por Jesus. Agora, a gente tem feito isso aqui na Terra? Temos? Desculpa, temos nada. No fundo, sabe o que você faz? Você inclui Cristo na tua agenda. Você não segue a agenda de Cristo, você inclui Ele na tua agenda. Ah, Pai, me abençoa hoje. Mas você não nem orou para saber o que Ele quer para você. Não. Ele que vai entrar na minha agenda. A gente constrói cruzes do nosso tamanho, confortáveis. Tá bom assim? Tá. Então eu vou seguir assim, Jesus, viu? Olha, tá bom demais, ninguém me incomoda aqui. Olha que legal. Olha que maravilha. Eu trabalhava num lugar, fui embora, ninguém nem sentiu diferença. Olha que maravilha. É isso? É isso que Jesus está falando? Sofrimento. E aí, nessa fala de Jesus, vem uma quebra. Porque ele falou primeiro, lembrem comigo, primeiro do amor, certo? Em segundo lugar, sofrimento. E na hora que ele fala do sofrimento, ele quebra a narrativa dele e dá dois exemplos. Fala assim, ó pessoal, eu até acredito, irmãos, isso é da minha cabeça, já vou adiantando, tá? Eu até acredito que quando ele fala isso, a galera ainda está assim, ó. Vamos! Aí ele deve ter dado uma risadinha assim, ó. E falado assim, se você quiser construir uma torre, calcula bem, hein? Primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completar essa torre? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos vão rir de você. Segundo exemplo. Segunda parábola. E qual o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil venceria 20 mil? Se não for capaz, envia uma delegação e faz um acordo. O que Jesus está falando nesse momento? Parece estranho, porque ele estava numa caminhada de assim, ó, se você não tiver um amor, você não é meu discípulo. Se você não tiver um sofrimento, você não é meu discípulo. Aí ele fala assim, peraí, assenta para ver se você calcula, hein? Qual é o preço disso tudo, hein? Cuidado! O que Jesus está fazendo? Está dando um banho de água fria e dizendo o seguinte, calcula a vida que você quer para você. Porque eu não estou te oferecendo facilidade. É melhor você, no primeiro exemplo, calcular antes do que ser chamado de tolo, do que bobo, burro. É isso que está dizendo. Calcula direito, hein? Essa vida não é fácil. E se você seguir e depois isso não fizer diferença nenhuma, desculpa, não foi por minha causa. O construtor tolo. Segundo exemplo, rei. Nesse caso do exemplo do rei, o exemplo é ao contrário. É a sabedoria do rei. Ele está destacando a sabedoria do rei. Opa! O rei calculou, verificou que ele ia perder a guerra. E ele fez o quê? Um acordo. Calcula. Você já chegou a calcular a sua vida? Você calcula para tudo. Por que não com Jesus? Você está entendendo o que eu estou falando? Pensa direito. Jesus está dizendo o seguinte, pensa direito, vocês querem mesmo ser meus discípulos? Calcula. Não é fácil não, viu? Já estou avisando. Nessa hora, eu acredito, meus irmãos, que nessa hora foi um banho de água fria. Porque aquela multidão que estava no oba-oba, isso, falou, peraí, ele está mandando calcular porque não vai ser fácil. Será? Por que você está aqui? Por que você segue Jesus? Você calculou já antes?
Talvez fizeram para você, pintaram um cenário que o cálculo não era fácil de fazer, viu? Tudo bem? Que nem eu fui estudar com o Davi, por exemplo. A gente estudou, por exemplo, soma e subtração. Ele, pai, é fácil, tal. Beleza, fácil. Aí foi para divisão. Não sabia. Difícil. E você? Calculou? Já olhou para si mesmo e falou assim, será que eu estou disposto mesmo a sofrer mesmo? Será que eu estou disposto? Vamos ser sinceros, gente. Vamos ser sincero aqui. Tem muita gente, eu vou falar, enfim. Tem muita gente que olhou hoje, o sol bonitão, vai saber, eu quero andar na igreja, que eu vou à piscina. Tem muita gente que vem na igreja pensando que vai comer depois. Deixa eu pensar agora que eu vou comer. Tem muita gente que não só consegue largar o celular. Desculpa se eu estou falando com alguém aí, tudo bem? Não consegue largar o celular. Que preço você está pagando? Não consegue largar o celular. Está no Instagram assim, meu Deus, o que está acontecendo agora? Como se tudo fosse acontecer nesse momento. 40 minutos de culto, de palavra, mais meia hora de louvor. Você calculou mesmo? É isso que você quer mesmo? Porque eu vou ser bem sincero para vocês, muitas vezes não é isso que a gente faz, não. Você não está calculando muito bem, não. E posso ser sincero, daqui a pouco você vai ser chamado de bobo. Daqui a pouco você mesmo vai se frustrar com o que estão se apresentando. A culpa não é minha, e nem de Jesus, porque ele avisou. Ele falou, calcula aqui onde você quer chegar, viu? Quer mesmo? Tá afim? Daniel, tá afim? Bora. Bora, tem que fazer amor? Tem que ter amor? Sofrimento. Beleza. Tô bem. Aí vem a última, o golpe final. Renúncia. Versículo 33. Depois de ele dar essa lição, ele fala o seguinte, a última lição de hoje. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, eu vou repetir, não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Sabe como ele está terminando esse recado? Não terminou, viu? Vai ter mais uns créditos finais. Mas ele está dizendo o seguinte, um amor, beleza, um sofrimento, agora você precisa renunciar a tudo que você tem. Não existe final feliz com Jesus sem renúncia. Aliás, esse é o tipo de regra que você leva para qualquer coisa da sua vida. Desculpa, o que você não quer fazer para Jesus? Quer ver? Quer um corpinho legal? Você vai renunciar, comer um doce. Você vai para a academia. Aliás, foi sensacional. Um amigo meu falou hoje, eu fui na academia hoje de manhã. Aí eu falei, opa, tudo bem? Ele falou, bem nada. Você está bem na academia? Quem está bem na academia? Vai estar sol lá fora e nós aqui na academia. Mas é uma renúncia, sim ou não? É uma renúncia, claro que sim. Você faz isso para o seu corpo. Você faz isso para uma vida profissional. Você renuncia momento com a sua família. Você renuncia momento com seus amigos para poder trabalhar, para poder se dedicar, para se tornar um bom profissional. Renúncia. Por exemplo, no meu caso, nosso caso mais jurídico, assim, você quer um concurso público, você vai renunciar a tudo e vai estudar. Você renuncia. E por que com Jesus é diferente? Por que a gente não renuncia às coisas? Você acha que é fácil? Claro que não. Sabe o que eu ouço hoje em dia? Eu ouço assim, olha, se você se converter a Cristo, seus problemas acabaram. É isso mesmo? Aí você vive um ano no Evangelho pensando assim. Aí sabe o que acontece? Você vê que não é verdade isso daí. Meus problemas continuam. E aí você vai conversar com a pessoa que pregou isso. Sabe o que ela fala? Culpa sua. Estou errado? Você não orou mais. Você não jejuou mais. A última que eu ouvi eu achei emblemática. Prestem atenção, eu ouvi a pessoa falando isso. Venha, você pode ser cristão sem deixar de ser você. É isso. Isso é o Evangelho do Senhor? É isso mesmo? Vem cá.
Eu garanto para vocês, falando esse tipo de asneira, bobeira, você arrasta a multidão, porque é lindo, é maravilhoso. Você está nisso e fala, era tudo isso que eu queria ser cristão, botar a faixinha de Jesus, jogar bola, ir para balada, fazer tudo, beleza, sou eu mesmo. Nossa, grudou aqui, tá tudo bem aí, Vitinho, tá? Grudei. Calcula bem o seu projeto. Um amor, um sofrimento e uma renúncia. Você está preparado para isso? Está realmente preparado? Um amor, um sofrimento e uma renúncia. Por que você está aqui? E Jesus acaba dizendo o seguinte: Má, pode vir por favor? O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo nem para o adubo, é jogado fora. Jesus, ele termina toda essa fala, toda essa história, toda essa pregação, dizendo o seguinte: olha, o sal é bom, mas tem sal que não é bom, e vai ser jogado fora. Mais ou menos ele está dizendo o seguinte: você pode me seguir e ser um sal totalmente sem gosto, e não servir para nada. Sabe para quem ele está se dirigindo aqui? Para a multidão. E está dizendo o seguinte: tá vendo? Continua me seguindo, você não vai servir para nada. Era isso que ele estava dizendo. Quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Um amor, um sofrimento e uma renúncia. Quer? Sal bom. O sal você não vê na comida, só vê quando você sente. Quer seguir? Irmãos, sabe o que Deus colocou no meu coração nessa pregação? Eu vou ser bem direto para vocês. Muitos daqui que estão ouvindo essa palavra nunca saíram da multidão. Como assim, Beto? Você sempre procurou um lugar confortável em que nada mudasse na sua vida e estava tudo bem, estava tudo tranquilo, estava ótimo. Eu vou à igreja, vou embora, levo minha família, está tudo bem. Não vem me confrontar não, porque eu não estou nem um pouco afim, viu? Se eu ouvir um confronto, já mudo de igreja, porque já não fala besteira. Agora, muitos, e essa foi uma palavra muito direta, sofreram diversas cicatrizes do evangelho falso. Um dia te venderam um evangelho que não é o verdadeiro, e você abraçou com o maior coração possível. Você fez de tudo, doou seu tempo, doou seu dinheiro, doou tempo de família, deu o seu melhor, e você falava, esse é esse Jesus que eu queria, e você sofreu tantas cicatrizes por causa disso, tantas coisas erradas, por expectativas também erradas, e você saiu do caminho do discipulado e voltou para a multidão. Você voltou, quer saber? Quero mais nada. Sabe o que eu quero saber? Quero que chegue lá, receber a bênção final, chega atrasado o culto, porque eu não estou afim de louvor muito. Saio antes do fim da palavra, porque também não quero muita interação com aqueles chatos dos irmãos. E sabe o que eu quero? Não quero ver o Edu, não quero nem ver o Edu, tudo bem? Eu chego sem o Edu, saio sem o Edu, porque eu não quero o Edu. É o Edu, tá ali, ó. O Edu. Por quê? Porque eu não quero ser incomodado. Eu não quero mudar de vida. Eu quero manter meu lugar na multidão. E aqui está muito confortável. Talvez essa seja a sua condição hoje. Tá uma delícia ser assim. Mas você voltou a sofrer por ele.
Você voltou a renunciar às coisas por Ele? Você está com medo de fazer isso tudo de novo e dar tudo errado de novo? Porque você teve expectativa errada. E agora eu vou te dar uma palavra que é exatamente o que Jesus fez naquela hora. Sabe o que importava para Jesus naquele momento? A transformação de vida daquelas pessoas. Ele se importava com aqueles que realmente queriam ser transformados. E aí, quando isso acontece, toda a lógica muda. A lógica de buscar o Evangelho não é mais uma lógica do quanto eu quero receber. Sabe qual é a lógica? Quanto eu posso dar, o quanto eu posso repartir. A lógica do Evangelho já não é mais, como aquele pastor, meu herói, vai me indicar o que eu devo fazer. A lógica é, a cruz foi suficiente para me transformar e buscar em Deus aquilo que eu tenho que ser para Ele mesmo. É Ele, Cristo, que tem que reinar da minha vida. É Ele, Cristo, que vai me trazer dentro do seu reino. Dentro do seu reino. Romanos 14, 17. Justiça, paz e alegria. Não importa quando eu estou sofrendo, eu tenho paz no meu coração. Tem vezes, meus irmãos, que o problema não acaba não, tá? Você ora para acabar, não acaba nunca. Tem vezes que o problema acaba e você reconhece que foi Jesus que fez acabar. E tem vezes que Jesus está andando do seu lado diante dos problemas. E Ele andando do seu lado, você consegue ter paz no seu coração. Porque você sabe que essa alegria, essa paz, ela vem do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Feche os seus olhos nesse momento, por favor. Hoje você ouviu uma verdade do Evangelho. Você ouviu 3 verdades. E eu vou repetir a primeira pergunta que eu fiz quando eu comecei a palavra de hoje. Por que você está aqui? Qual é o motivo pelo qual você se sente atraído por Jesus? Você está dentro da multidão? Está fácil, está cômodo? Ou você está disposto a ser um discípulo de Jesus, um verdadeiro discípulo de Jesus, e amar mais a Jesus do que a qualquer outra pessoa, inclusive você? Você está disposto a sofrer por Jesus muitas vezes, tomando a sua cruz, mesmo sendo contra a sua vontade? Você está disposto a renunciar a tudo por isso? Hoje você entende um pouco melhor o que foi a cruz. E eu te afirmo, a cruz é suficiente para a sua vida. Talvez você tenha sofrido por diversos motivos dentro do Evangelho. Eu não sei, eu não conheço a sua vida. Eu sofri. Talvez você tenha sofrido também. E esse é o momento de você avaliar e calcular aquilo que você quer para a sua vida. Essa é uma decisão que eu não posso tomar por você. Quem vai tomar é você mesmo. Essa é uma decisão que ninguém vai tomar por você. Eu sei a minha decisão. Eu quero saber a sua decisão.
Você está disposto a ser um discípulo de Jesus? Pensa, calcula. É fácil responder rápido. Calcula. Existem coisas que não vão te agradar. Existem situações que você vai chegar a duvidar de Deus, de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, duvidar da justiça dos homens, duvidar até mesmo do amor de Deus para a tua vida. O tanto que você vai sofrer em razão disso. Mas Jesus te propõe uma reconciliação com Ele. A palavra é reconciliação. Se reconcilie com Ele. Se achegue a Ele. Busque nele as suas respostas. Busque nele o seu prazer. Busque nele o sentido que você tem para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada vida aqui nesse momento, Senhor, cada olho fechado, cada pensamento. Eu sei, Pai, eu sei que quando a gente olha para si mesmo, Senhor, a gente tenta ressignificar algumas coisas para nos ficarmos cada vez mais confortáveis. Eu sei disso. Não permita que isso aconteça, Senhor. Eu sei, Pai, que quando a palavra nos confronta, como homens, nós buscamos apoios em outras gavetas, em outros versículos, para justificar as nossas atitudes. Para dizer, olha, Pai, mas não é bem assim como Ele falou, porque eu sou assim, assim, assado. Porque eu sou assim, assado. Olha o que a palavra diz. Não faça isso, não permita que isso aconteça, Pai. Não permita que essa palavra seja jogada, Senhor, num solo que sequer absorveu, Senhor, o sentido da sua transformação. Eu te peço, Senhor, que a reconciliação da cruz seja reafirmada no coração de cada um hoje, Pai. Eu te peço, Senhor, que o amor por Ti, o sofrimento por Ti, a renúncia por Ti, Senhor, sejam reavivadas em nossos corações. Eu te peço, Pai, que essa palavra não termine nesse momento, Pai. Eu te peço que cada um, Senhor, passe a se examinar, Senhor, mesmo no caminho para casa, durante a semana. É o que eu te peço, Senhor. Essa é a oração. Eu te peço, Senhor, derrama do Teu amor nesse momento. Cura os nossos corações, as cicatrizes. Oh, Senhor, eu tenho certeza, Jesus, que você estendeu as suas mãos de compaixão por cada um de nós, ó Pai. Eu tenho certeza que você se alegra em nossos corações, se alegra pelo coração de cada um. Nos recebe, Pai, em amor, em perdão. Perdoa, Pai, se um dia eu preferi voltar para a multidão e não ser mais incomodado com nada, Pai. Me perdoa, Senhor, se um dia eu tratei a sua palavra, as suas palavras, Senhor, como se fossem letras de qualquer outro livro. Me perdoa se eu te trago, Senhor, como um amuleto para tudo que eu faço, Senhor. E quando tudo está bem, eu nem lembro de Ti, Senhor. Mas quando eu sofro, Senhor, essa é a única forma de Te buscar com mais intensidade. Me perdoa, Pai. Eu quero Te buscar todos os dias. Eu quero entender desse amor. Eu quero aprender a Te amar em primeiro lugar. Eu me amo muitas vezes, Senhor, mais do que a Ti. Perdoa. Eu amo mais minha esposa, meus filhos, minha família, mais do que a Ti em muitos momentos. Eu, Pai, afasto o sofrimento de mim, Senhor. Eu afasto, tendo escolhas muito mais fáceis para viver, Senhor. E eu me perdoa, Pai, por muitas vezes não renunciar, Senhor, a muitas coisas que eu já deveria ter renunciado faz tempo. Me perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas vidas. E nos abraça nesse momento. Nos ensina, Senhor, os Seus caminhos.
Nos ensina, Senhor, a te amar. A tua palavra é simples, meu Deus. Ela é simples. Basta que a gente coloque em prática. Que o teu amor invada os nossos corações nesse momento e nos transforme, Senhor, conforme a tua vontade nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao teu nome, Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Irmãos, é contigo agora, amém? A palavra está aí. Como que você vai absorver isso? Eu sei, porque eu dei uma chorada em casa, viu? Eu dei uma chorada. Quando eu estava sozinho, eu falei, meu Deus, como era simples e ao mesmo tempo custoso para a gente. Como é simples e custoso. A gente não nasceu, irmãos, vou ser sincero aqui, a gente não nasceu para orar. Você vai ter que se forçar isso. Você não nasceu para ler a Bíblia, você vai ter que se forçar isso. Você não nasceu para separar um tempo para Jesus, como se fosse algo natural. Você vai ter que se acostumar com isso, vai ter que se forçar isso. Amém? Vamos colocar de pé. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. És inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Declara. E eu vou construir. Tu és meu fundamento.
Recebe adoração. Cuida de cada família aqui, Senhor. Ah, Senhor, enche da tua alegria, da tua paz. A tua palavra não é um peso, ela tem que ser, Senhor, algo que flui do nosso interior. Cuida de cada família, cada filho, cada esposa, cada marido, cada mãe, cada pai, vovó, e nos proporciona, Senhor, um domingo abençoado, um domingo da tua presença e uma semana maravilhosa, Pai, com um relacionamento próximo de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe. Boa semana. Amém. Mostra quem tu és e enche do meu coração, do amor que faz mudar